Olá a todos, estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a lei da justiça, do amor e da caridade. Esse é um tema que está no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também traz em alguns tópicos. Esse tema da justiça, do amor e da caridade está no capítulo 11 do Livro dos Espíritos e é a terceira parte que trata das leis morais. Ali dentro do Livro dos Espíritos a gente tem uma divisão, são 12 leis morais, e essa é a 10ª lei moral. É uma das leis tidas dentro do Espiritismo como uma das mais importantes, porque ela faz com que a gente avance no nosso progresso espiritual, quando a gente consegue praticá-la e quando a gente começa a entender o que são esses conceitos dentro da doutrina espírita. A questão 648 traz essa definição da importância da lei, da justiça, do amor e da caridade. Então, esse é um tema, como já dissemos, que está no Livro dos Espíritos, nas questões 878 a 886. A gente tem que saber que são complementos, o amor e a caridade são complementos da lei da justiça, a justiça divina. Nem sempre a justiça dos homens, ela se coaduna com a justiça divina. Então a gente tem que saber que como a gente ainda está nesse estágio de evolução, em que, é claro, a gente está sempre procurando o melhor, mas que a gente vive num planeta de provas e expiações, o conceito de justiça, em alguns momentos, ele pode se distanciar bastante do que é a justiça divina. É claro que a justiça entre os homens se faz através das leis e elas são necessárias porque elas regem a sociedade como um todo, a nossa organização enquanto sociedade. Mas a prática da lei divina, ela vai um pouco a mais, vai além deste conceito, porque ela está desapegada justamente do orgulho e do egoísmo que ainda tanto ronda as nossas atitudes. Então, o que seria um conceito geral de justiça? Ali nós vamos falar agora em linhas gerais, porque dar um conceito fechado de justiça não seria completo, né? E a gente vai trazer essa ideia dentro do Espiritismo. A justiça é respeitar o direito dos demais. É aquela velha expressão que diz não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Então, esse sentimento de justiça, ele está dentro de nós, ele está na natureza. E a gente vai se aproximando cada vez mais dele conforme a gente vai desenvolvendo o nosso progresso moral, nossa capacidade de autodeterminação. E passando um pouquinho aqui, esses conceitos de justiça, amor e caridade, eles se entrelaçam, eles andam juntos, para que a gente procure ser justo, amoroso e caridoso em nossos passos. Então, tudo que a gente faz na vida, os embates que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, as experiências que nos fazem, claro, crescer, a gente deve procurar cultivar essas 3 virtudes. A questão 110 do Livro dos Espíritos traz o que é um espírito de sabedoria. A sabedoria é a qualidade moral, não só intelectual, né? Então, assim, isso está totalmente ligado ao conceito de justiça, que é ser justo, né? Então, a gente, dentro da maturidade emocional, a gente traz essa ideia, né? A gente vai procurando ser justo, ter uma visão um pouco mais ampla daquele momento que a gente está vivendo, do que está sendo dito, como a gente pode contribuir. Muitas vezes o silêncio é uma maneira que a gente tem de compreender o outro, né? E a gente tem que aprender a, muitas vezes, se calar para justamente não entrar em atrito, procurar separar,
E sabendo que dentro dessa exposição de hoje, também a gente traz a ideia da terapêutica do amor, que a Joana de Ângeles trazia tanto, que é o auxílio aos sofredores. Todos nós, em certa medida, em algum momento, passamos por dificuldades. E essa terapêutica do amor é justamente entrar na ideia de bem. A gente pode começar a fazer isso conosco mesmos, quando a gente está em alguma dificuldade e a gente consegue trazer o que tem de melhor ali daquela experiência. É um exercício que muitas vezes parece difícil, mas a gente consegue praticar, porque esse ideal de justiça, digamos assim, essa centelha de justiça está dentro de nós. Então, a justiça no Livro dos Espíritos é justamente respeitar o direito dos outros. E a base da justiça, segundo a lei natural, é que a gente quer para os outros o que a gente quer para si mesmo. Para nós mesmos. Nós temos o nosso direito deve ser diametralmente correspondente ao direito do próximo, nas mesmas circunstâncias. E um dia nós chegaremos a praticar essa justiça divina, ela será como que natural. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a caridade, né? Dentro do Espiritismo a gente ouve muito fala-se muito da caridade, da prática da caridade, como uma máxima do bem posto em ação. O Livro dos Espíritos traz a ideia que a caridade ela não se resume só no ato de dar esmolas, de dar um dinheiro para alguém ajudar os necessitados. Isso também faz parte da caridade, mas a verdadeira caridade é aquela que, antes de qualquer coisa, ela é feita de coração, muitas vezes anonimamente. Ninguém precisa saber o que a gente está fazendo, de que forma a gente está ajudando. E a gente vai percebendo que quando a gente está envolvido nessa atividade de ajudar o próximo, muitas vezes o ganho é nosso mesmo, porque a gente se surpreende nas experiências, com a experiência de ajudar. A gente se surpreende com as pessoas. Então a gente vai doar de si em algum momento e a gente aprende muito. Então aí a gente vai constatando que a vida é mesmo uma troca. E quais são as virtudes da caridade? Já que essa caridade é uma opção de escolha para o bem. Então o Livro dos Espíritos traz 3 virtudes. O perdão das ofensas, a indulgência com as imperfeições e a benevolência com todos. Falando um pouquinho do perdão das ofensas, a gente sempre fala, devemos perdoar os inimigos, devemos perdoar aqueles que de alguma forma nos feriram. Esse perdão é a faculdade que a gente tem de sentir perdoando. É como um filtro no coração. Não necessariamente a gente precisa esquecer a ofensa, mas a gente minimiza aquilo. E quando a gente faz isso, a gente entra no caminho do perdão e a gente começa a caminhar com a indulgência. O que é a indulgência? A indulgência é a reflexão, é refletir, é quando a gente faz um juízo suave daquilo que nos ofendeu. Porque muitas vezes, e nós mesmos também, fazemos coisas boas, e no que a gente, e o outro também, no que a gente vai se ater? A gente vai se ater àquele erro da pessoa? A gente vai definir a pessoa pelo erro? Não, vamos procurar ficar com o bem. Quando a gente faz isso, a gente entra na indulgência. E a benevolência com todos? O que seria a benevolência com todos? A benevolência é justamente agir para o bem. Então, as virtudes da caridade são essas 3 e estão ligadas à ideia do sentir, do refletir e do agir. É isso que está no Livro dos Espíritos e é isso que a gente vai adquirindo conforme a gente vai progredindo moralmente, conforme a gente vai tendo nosso psiquismo mais maduro.
a gente vai entendendo que não são todas as reações que nos são desagradáveis de alguma forma que a gente precisa reagir. A gente precisa, precisa contra-atacar. Muitas vezes a gente pode apaziguar. E também lá dentro do Livro dos Espíritos, a gente pensa, né, qual seria o conceito de amor. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo traz a ideia de que amar é amar os inimigos, perdoar e retribuir o mal com o bem. A gente pensa, nossa, que difícil. Como a gente vai amar o inimigo, a gente pensa naquela pessoa que não nos quer tão bem, aquela pessoa que tem animosidades com a gente, muitas vezes a gente não entende muito bem por quê. E o que é amar nesse sentido? Amar nesse sentido é justamente vibrar com o bem. A gente sair dessa dinâmica de querer retribuir, entrar na mesma sintonia de negatividade e agir com o bem. Qual é o caminho que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer efetivamente na prática que nos ajuda nesse momento? A prece. A prece nos coloca num movimento apaziguador, num movimento do bem para o bem. Então a prece é um instrumento que a gente tem para também praticar o perdão. Quando a gente começa a praticar o perdão, a gente já vai entrando nessa lei do amor. E o amor, então, é esse amor mais amplo, esse amor que nos move, né? Que faz com que a gente enxergue não só o bem e as coisas boas que nos acontecem, porque isso pode dizer muito de um egoísmo da nossa parte. O bem, né, o amor verdadeiro é aquele que se expande, é aquele que está aberto, é aquele que vai além da nossa própria bolha. É o que a gente pode fazer. A gente está vivendo momentos difíceis, momentos complicados para todos nós, que têm um significado muito grande. E o que a gente pode fazer nesse momento? A gente pensar, nós estamos bem de saúde, sim, e como a gente pode contribuir? Às vezes a gente também pensa que praticar a caridade precisa ser algo grandioso. Não, nada disso, não precisa ser grandioso. O fato da gente acordar e permanecer numa sintonia de bom humor, ter essa alegria para viver, ter um tempo para cumprimentar um outro com bom humor, isso já é um ato de caridade. E isso vai fazendo com que a gente também fique envolto, né? Fique ali ao redor da gente, a gente entre num outro degrau vibracional. Isso é muito importante porque a gente vê que na vida tudo está entrelaçado. Quanto mais a gente se abre, quanto mais a gente se expande para o amor e a gente consegue colocar de alguma forma a nossa maneira, cada um com o seu jeito, com o que é possível, mais momentos bons, mais momentos leves a gente vai conseguindo ao redor da gente. E mais a gente consegue agir em auxílio ao próximo. Então tudo isso é muito importante. E dentro dessa ideia de amor, o Livro dos Espíritos também traz o amor materno, que é aquele amor de mãe, aquele amor incondicional, que é o que a gente procura dar enquanto mãe e é o que a gente procura receber a vida toda. Aquele amor que desculpa, aquele amor que está sempre ali, né? Esse amor de mãe. E o amor filial é o amor que os pais têm para com os filhos têm para com os pais. Nós e as pessoas que são pais ou os nossos pais têm esta responsabilidade de trazer valores e levar valores verdadeiros para os nossos filhos, valores que os fazem progredir. Então esse amor filial também é uma das facetas do amor. O amor na sua primeira definição, ele é sempre puro, o amor de coração, como dizia Santo Agostinho.
E o homem de bem, né? Essa ideia de homem de bem que traz o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é esse homem de bem? É o caminho para o qual a gente anda, para a compreensão desse homem de bem, não só para a compreensão, mas a prática. É sacrificar muitas vezes algo que seria mais interessante para nós em nome de um bem maior, em nome de um conjunto de pessoas. Então é se despojar desse egoísmo, desse orgulho. A ideia que eu tinha para trazer hoje, ela ronda em torno disso, então a gente saber que a lei da justiça, do amor e da caridade é uma das leis mais importantes que traz o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos na parte moral, porque ela faz com que a gente coloque em prática todas as outras leis, a lei de adoração, a lei do trabalho, e quanto mais a gente tem o nosso pensamento vigilante, mais a gente consegue aos pouquinhos ir se aproximando dessa ideia do ideal de justiça divina. A gente se aproxima quando a gente consegue praticar a caridade, a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima dos amigos espirituais que nos querem bem. Aqueles amigos, nosso espírito guia, que está sempre ali nos auxiliando, fazendo com que a gente corrija os nossos defeitos morais. E nós também, enquanto encarnados, somos responsáveis por algum outro espírito que esteja num degrau um pouco abaixo do nosso. Então, tudo isso está interligado. Aí já existe uma troca da caridade, né? Então, eu recebo bem, eu faço bem, e o bem vai contornando a vida da gente. Então, amigos, eu acho que a reflexão é essa, que a gente pode praticar a caridade, que a gente pode ser mais amoroso, a gente pode entrar nessa terapêutica do amor, que é ajudar o próximo, é ouvir alguém falar, é dar um telefonema inesperado, é dar um sorriso, se envolver com essas questões. A gente ler as matérias do jornal e procurar fazer algo ali, ver tudo que está acontecendo no mundo e de alguma forma contribuir. Saber que a prece é o nosso instrumento, é um instrumento forte que a gente tem. E cada um ali cada um de nós fazer o que é possível. Nós não precisamos esperar o grande momento, não precisamos esperar nos aposentarmos para poder fazer algo grandioso. Não, são nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas a gente sabe que a gente vai plantando esse jardim, e esse jardim que a gente vai colher e que a gente vem colhendo ao longo da nossa existência, pode ser um jardim florido, que é esse jardim de amor. Então agradeço que nós todos possamos estar sempre neste coração aberto para procurar melhorar, para procurar corrigir as nossas imperfeições, para escutar o outro com empatia e com amor, praticando a caridade, perdoando, e que a gente melhore, que é isso. Muito